Esse vídeo é a confirmação que você estava esperando. Você está aqui por um motivo. Algo dentro de você te trouxe até esse vídeo. Talvez tenha sido uma oração silenciosa, um pensamento perdido na madrugada, um momento de desespero em que você pediu: Deus, me mostra alguma coisa. Qualquer coisa. E então, esse vídeo apareceu. E essa não é uma coincidência. Você está prestes a ouvir algo que pode mudar sua caminhada. Essa é a resposta que o céu separou para você hoje. Por isso, não avance, não pule, não ignore. Fica comigo até o fim, porque Deus preparou um presente para você. Uma palavra que vai tocar sua alma, e no final, eu vou te mostrar como receber algo especial que pode transformar seus dias de forma prática. Mas antes, se você sente que essa mensagem é para você, já deixa nos comentários. Eu recebo essa confirmação. E se inscreve no canal agora. Isso não é só um canal. É um espaço onde Deus fala todos os dias. Se você quer continuar ouvindo a voz de Deus com clareza, firmeza e direção, esse é o seu lugar. Agora respira fundo. Esvazia o coração. E abre os ouvidos da alma. Muitas vezes a gente pensa que ouvir Deus é algo reservado apenas aos grandes profetas, pastores ou pessoas especiais. Acreditamos que Deus só fala em momentos grandiosos, com sinais visíveis, com trovões, vozes audíveis ou sonhos extraordinários. Mas deixa eu te contar um segredo: Deus fala com você o tempo todo. O problema é que, na maioria das vezes, a gente está com tanto barulho dentro da alma, que não consegue ouvir. Você já esteve em um lugar barulhento tentando ouvir uma música calma? É assim que Deus tenta conversar com a gente em meio à correria, ansiedade, medo e pensamentos acelerados. A Bíblia diz que Elias, o profeta, esperava que Deus falasse no vento forte, no terremoto ou no fogo. Mas Deus veio numa brisa suave, uma voz mansa, um sussurro. E sabe o que isso ensina para mim e para você? Que Deus não compete com o barulho da nossa vida. Ele espera o nosso silêncio. Ele espera a nossa entrega. Talvez você esteja esperando um sinal gigante. Mas Deus está te falando agora, através de algo simples. Um vídeo, uma frase, uma oração, um sentimento de paz no peito. Essa é a confirmação que você esperava. Sabe aquele relacionamento que te deixa confuso? Sabe aquele caminho que você não sabe se deve seguir? Sabe aquela porta que parece trancada? Deus está te mostrando agora. Ele está te dizendo: eu ouvi o que você pediu. E sim, eu me importo. Aqui está a resposta. Tem gente que vive correndo de confirmação em confirmação, como se Deus tivesse que provar o tempo todo que está presente. Mas Deus não é refém da nossa dúvida. Ele é Pai. E como Pai, Ele quer que você confie. Quando Pedro andou sobre as águas, ele só conseguiu porque olhou para Jesus. Mas no momento em que duvidou, afundou. Talvez você esteja afundando hoje, não por falta de fé, mas porque desviou os olhos. Está olhando demais para os problemas. Está confiando mais nas circunstâncias do que na promessa. E hoje, Deus te trouxe aqui para dizer: olhe para mim de novo. Confie outra vez. Eu não te deixei. Talvez você pense: mas Deus, eu já caí tantas vezes. E Ele responde: eu continuo te levantando. Você não está só. Mesmo que todos tenham virado as costas, mesmo que o mundo te tenha esquecido, Deus não te esqueceu. Ele escreveu sua história com suas próprias mãos. E por falar em história, lembra de José? Vendido pelos irmãos, traído, esquecido na prisão. Mas mesmo lá, Deus estava com ele. A presença de Deus nunca o abandonou. E o que parecia ser um fim, era só o começo. Agora é o momento de parar tudo e orar. Respira fundo. Esquece o que está ao seu redor. Fecha os olhos se puder. E ora comigo. Senhor, essa pessoa que está ouvindo minha voz agora chegou até aqui cansada. Ela procurou sinais. Ela clamou por respostas. Ela pensou em desistir. Mas o Senhor não desistiu dela. O Senhor a trouxe até aqui. Que essa oração seja como um abraço. Que cada palavra seja como um bálsamo para essa alma. Que ela sinta a tua presença agora, nesse instante. Não de forma teatral, mas real. Que ela sinta o teu cuidado. Restaura o que foi quebrado. Levanta o que está caído. Cura o que está ferido. E sopra um novo fôlego de vida. Deus, renova a fé. Renova a esperança. Mostra que o Senhor ainda faz milagres.
E que esse vídeo seja testemunho de que o Senhor ainda responde. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreve aqui nos comentários: eu senti a presença de Deus. E compartilha esse vídeo com alguém que está precisando de uma resposta. Porque agora você tem uma escolha: guardar isso só para você, ou ser canal de bênção para alguém. No próximo bloco, vamos continuar essa palavra com uma reflexão mais profunda sobre o tempo de espera, os testes da fé e o agir silencioso de Deus. Esperar é parte do processo. Você já se perguntou por que Deus demora tanto para responder? Por que Ele permite que a gente passe por certos desertos, certas noites longas, certos silêncios que machucam a alma? A verdade é que o tempo de espera não é tempo perdido. É tempo de construção. Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. Lembra de Ana, a mãe de Samuel? Ela passou anos orando por um filho. Era humilhada, incompreendida, considerada estéril. Mas o tempo da espera a fez crescer em oração, em intimidade, em fé. E quando o milagre veio, não foi só um filho qualquer. Foi o profeta Samuel, que mudaria a história de Israel. Deus não apenas nos dá o que pedimos. Ele nos transforma enquanto esperamos. Porque mais importante do que o que você recebe, é quem você se torna no processo. Esperar em Deus não é ficar parado. É confiar, mesmo sem ver. É continuar acreditando, mesmo quando tudo grita o contrário. É dizer todos os dias: Deus, eu não entendo, mas eu confio. Talvez hoje você esteja como Moisés, no deserto, sem saber quando a promessa vai se cumprir. Talvez esteja como Paulo, preso, incompreendido, questionando o propósito. Talvez como Davi, ungido, mas escondido. Como José, sonhador, mas esquecido. Mas todos eles, mesmo em silêncio, estavam sendo preparados. E é isso que está acontecendo com você agora. Não é castigo, é preparação. Você tem orado para viver promessas grandes, então Deus está te moldando para carregá-las. Porque bênçãos imaturas se tornam peso. E Deus não quer que a promessa te destrua. Ele quer que você esteja pronto para viver o que Ele tem. A escola do silêncio de Deus. Quando Deus se cala, Ele ensina. Quando Deus atrasa, Ele protege. Quando Deus permite a dor, Ele amadurece. Você não foi esquecido. Está sendo treinado. A fé verdadeira é aquela que se mantém mesmo quando o céu está em silêncio. Você já pensou que talvez o silêncio de Deus seja exatamente a resposta? Ele está dizendo: confia em mim. Caminha por fé, não por vista. Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto. Ele está mais preocupado com sua eternidade do que com sua pressa. Por isso, hoje, não resista ao processo. Abrace-o. Porque no final, tudo vai fazer sentido. E quando você olhar para trás, vai perceber que o tempo que mais doeu foi o tempo que mais te moldou. Vamos orar de novo. Senhor, agora que essa pessoa compreendeu que a espera também é parte do plano, eu peço que o Senhor a revista de paciência, fé e discernimento. Que ela pare de lutar contra o tempo e comece a aprender com ele. Ensina essa alma a descansar mesmo sem entender. Mostra que o silêncio não é abandono, é cuidado. Que ela não desista no meio do caminho. Porque o Senhor está perto, mesmo quando parece longe. Acalma esse coração. Tira a ansiedade. Coloca confiança. E mostra, de forma clara, que tudo tem um tempo, e o teu tempo é perfeito. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração te alcançou, comenta: eu confio no tempo de Deus. E não guarda isso só para você. Envia para alguém que está esperando por uma resposta e pode ser abençoado agora. No próximo bloco, vamos falar sobre como identificar quando Deus está fechando uma porta, quando Ele está protegendo você de algo que parece bom, mas não vem dele. Quando Deus fecha uma porta, nem toda porta fechada é rejeição. Às vezes, é proteção. Você já passou por situações em que tudo parecia estar indo bem, até que, de repente, a porta se fechou? Um relacionamento que terminou, um emprego que não deu certo, um projeto que não avançou, uma oração que, aparentemente, não foi atendida. Na hora, a gente sente dor, injustiça, frustração e até raiva. Mas, com o tempo, a gente olha para trás e percebe: ainda bem que aquela porta se fechou. O problema é que, enquanto estamos vivendo o momento,
é difícil enxergar o propósito. Mas Deus, que vê o fim desde o começo, está agindo com sabedoria, não com pressa. Quando Deus fecha uma porta, Ele está dizendo: isso não vai te levar ao destino que eu tenho para você. Essa pessoa não é parte do seu propósito. Esse plano vai te afastar de mim. Ou até, eu tenho algo muito melhor. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Paulo queria ir para a Ásia pregar, mas o Espírito de Deus o impediu. Ele poderia ter insistido, mas ao ouvir a direção de Deus, acabou sendo levado à Macedônia, onde pessoas foram salvas, milagres aconteceram, e o Evangelho avançou. Se Paulo tivesse ido para onde queria, talvez nunca tivesse cumprido o plano perfeito de Deus. Da mesma forma, você precisa entender que portas fechadas são sinal de que o céu está atento, que você não está à deriva, mas sendo conduzido. Discernir isso é essencial, porque muitas vezes, a porta está se fechando e a gente está tentando arrombar. Estamos orando para Deus abençoar algo que Ele mesmo está nos livrando. Você está pedindo para dar certo, mas Deus está te impedindo de se machucar. E sabe o que isso mostra? Amor. Sim. Quando Deus diz não, é amor. Quando Ele corta relações, é amor. Quando Ele te frustra, é amor. Porque Ele é Pai. E um pai de verdade não dá tudo o que o filho pede. Ele dá o que o filho precisa. Talvez hoje você esteja diante de uma porta fechada. E o que você precisa não é de força para arrombá-la, mas de fé para seguir em frente, confiando que Deus sabe o que está fazendo. Oração. Senhor, hoje eu oro por essa pessoa que teve sonhos interrompidos, planos frustrados e caminhos bloqueados. Ela achou que era rejeição, mas agora entende que era proteção. Dá a ela discernimento para reconhecer quando o Senhor está fechando uma porta. Tira a insistência de permanecer em lugares onde o Senhor já saiu. Fortalece a fé dela para confiar no invisível. Mostra que o teu não também é resposta. Que o teu silêncio também é cuidado. E prepara, Senhor, as portas certas. As conexões certas. Os caminhos certos. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreve nos comentários: eu aceito a vontade de Deus. E compartilha com alguém que precisa aprender a confiar quando tudo parece dar errado. No próximo bloco, vamos falar sobre como identificar quando Deus está dizendo agora é a hora. Como saber quando é tempo de agir, sair do barco e viver o sobrenatural. Quando Deus diz, agora é a hora. Saber esperar é sabedoria. Mas saber agir na hora certa é obediência. Muitas pessoas vivem paralisadas não porque Deus não falou, mas porque ignoraram o tempo de agir. Oram, jejuam, buscam, e quando Deus finalmente dá o sinal, elas hesitam. E sabe o que isso revela? Medo, insegurança, falta de fé. Mas Deus não nos chamou para a estagnação. Ele nos chamou para o movimento com propósito. Lembra de Pedro? Enquanto ele estava no barco, tudo parecia estável, seguro. Mas foi no momento em que ele decidiu sair, mesmo com medo, mesmo sem garantias, que ele viveu o sobrenatural, andou sobre as águas. E é assim com a gente. Tem horas que Deus diz, agora vai, agora é o tempo. E se você não obedece, perde o milagre. Quantas oportunidades já passaram porque você ficou esperando tudo se alinhar? Porque você queria a confirmação perfeita, a certeza absoluta, a ausência total de riscos. Mas a fé não é ausência de riscos. Fé é confiança no caráter de Deus, mesmo quando você não sabe como as coisas vão se desenrolar. Talvez essa seja a confirmação que você esperava, que é tempo de sair do barco, de fazer o que está no seu coração há tanto tempo, de começar aquele ministério, de gravar aquela palavra, de pedir perdão, de se reconciliar, de mudar de cidade, de aplicar para aquela vaga, de romper com o passado, de iniciar o novo. E sim, o medo vai bater, a dúvida vai tentar te parar. Mas você não precisa caminhar sem medo, precisa caminhar com fé. Porque onde há fé, o impossível acontece. Oração. Deus, agora eu oro por essa pessoa que já entendeu que é hora de agir. Ela está cansada de esperar o cenário perfeito, de depender da validação das pessoas, de fugir do chamado. Hoje, ela entendeu que o Senhor está dizendo, vai. Dá a ela coragem. Dá a ela ousadia. Que o medo não a paralise. Que a dúvida não a sabote. Que ela comece,
ainda que com passos pequenos. Que ela se mova, mesmo com inseguranças. E que, ao obedecer, ela veja o sobrenatural acontecendo. Que portas se abram. Que milagres se manifestem. Que o teu favor a acompanhe. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração é para você, comenta: eu vou sair do barco. E envia esse vídeo para alguém que está paralisado pela dúvida, mas precisa viver pela fé. Agora que falamos sobre ouvir a confirmação, aceitar o tempo de espera, entender as portas fechadas e obedecer o vai de Deus, no próximo e último bloco eu vou te conduzir por uma oração profunda de entrega, alinhamento e renovação espiritual, um reencontro completo com Deus. Chegamos até aqui juntos. Você ouviu, refletiu, orou, se emocionou. Agora é o momento mais importante deste vídeo, um reencontro completo com Deus. Tudo que você viveu até aqui foi preparação. Deus usou esse vídeo, essas palavras, esse momento, para te trazer de volta ao centro da vontade dele. Agora, ele te convida a fazer algo simples, mas profundo, se render de verdade. Chega de viver pela metade. Chega de fé morna. Chega de viver desconectado, mesmo estando perto. Deus está chamando você para um novo tempo. Um tempo de intimidade, de profundidade, de compromisso real. Não importa o que você fez até aqui. Não importa quantas vezes você caiu, negou, fugiu, ignorou. Hoje o céu te chama de volta. E quando o Pai chama, é porque tem mesa preparada, tem perdão disponível, tem recomeço garantido. Oração final. Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor trouxe essa pessoa até aqui. Porque mesmo com tantos obstáculos, tantas distrações, ela ficou até o fim. E isso não foi em vão. Agora, eu oro para que algo sobrenatural aconteça. Que o Espírito Santo inunde esse lugar. Que o céu toque essa vida agora. Que haja uma reconexão completa. Pai, essa pessoa está se entregando. De verdade. Sem máscaras. Sem reservas. Recebe essa entrega. Restaura o que foi quebrado. Perdoa o que precisa ser perdoado. Renova o que precisa ser refeito. Faz tudo novo. Dá um novo coração. Um novo espírito. Uma nova caminhada. Que a partir de hoje, essa vida nunca mais seja a mesma. Que essa pessoa se torne resposta. Se torne canal. Se torne instrumento teu. E que ela jamais duvide de novo que o Senhor escuta, responde e age. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou essa oração com sinceridade, escreve agora nos comentários: eu me entreguei completamente. E agora sim, chegou o momento de receber o presente que eu prometi no início. Se você quer continuar ouvindo Deus todos os dias, com mensagens que tocam sua alma e fortalecem sua fé, eu preparei um presente para você. Um devocional com 7 dias gratuitos e um devocional completo com 365 mensagens, uma para cada dia do ano. É só clicar no link da descrição ou no comentário fixado. Esse é mais que um conteúdo. É um reencontro diário com o céu. Você pediu um sinal. E Deus respondeu. Agora, é a sua vez de agir. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa confirmação. Se inscreve no canal para continuar essa jornada. E nunca se esqueça, Deus fala com quem escuta e caminha com quem confia. Nos vemos no próximo vídeo.